Olá a todos. Agora nós iremos conversar um pouco sobre infiltração. Eu não irei falar sobre o aspecto teórico da infiltração, tá bom, pessoal? Hoje eu irei falar apenas de como aplicar a infiltração e irei fazer dois exemplos, tá bom? Só vou lembrar alguns conceitos importantes. A infiltração, ela pode ser definida como a passagem da água através da superfície do solo, passando pelos poros e atingindo o seu interior, ou o perfil do solo. A infiltração é importante para o crescimento da vegetação, para a agricultura, para o abastecimento dos aquíferos, os reservatórios de água subterrâneos, para armazenar a água que mantém o fluxo do rio durante a estiagem, isso é chamado de escoamento de base, tá bom? Vocês irão estudar isso na aula de escoamento superficial. E para reduzir o escoamento superficial, quanto mais água infiltra, menos ela vai escoar, tá bom? Choveu uma certa quantidade. Se ela infiltrar, ela não vai escoar. Hoje a gente observa o inverso, que as cidades estão todas impermeabilizadas. Então choveu, ela não infiltra, ela vai o que? Escoar. E aí ela vai causar enchente, tá bom? Então o objetivo da água é infiltrar ela, tá bom? E diminuir a erosão também. Então vamos começar? Aqui nós temos um exemplo. O quadro abaixo indica a precipitação variável ocorrida ao longo de várias horas sobre uma pequena bacia de drenagem com 1,3 km² de área. Esses dados são mostrados esquematicamente na figura abaixo. Note que são valores de intensidade de precipitação em milímetro/hora. No mesmo quadro se apresentam as vazões observadas no exutório da bacia, na saída da bacia, como consequência desta precipitação. Determine a quantidade de água infiltrada ou retida na vegetação e depressões do terreno. Eu não consigo diferenciar a água infiltrada, a retida na vegetação ou na depressão, tá bom? Eu vou considerar tudo como infiltração. Vamos para as imagens. Então aqui nós temos a tabela, tá bom? A intensidade de chuva, milímetro/hora, e aí quanto saiu do exutório da bacia, quanto virou escoamento. Entende? Eu sei quanto choveu, eu sei o tempo, eu sei quanto saiu, tá bom? E aqui do lado direito nós temos o hietograma, tá bom? E aí eu quero saber quanto foi a infiltração. Vamos lá. Então, eu coloquei mais 3 colunas. Na primeira coluna, eu transformei a vazão em metro cúbico segundo para metro cúbico hora, tá bom? Só multipliquei por 3.600, tá bom? Nessa coluna aqui, eu vou transformar a vazão em metro cúbico hora para a vazão em milímetro/hora. Então, eu peguei a vazão e dividi pela área da bacia, tá bom? Dividi pela área da bacia. Então, metro cúbico, quando eu divido por metro quadrado, vai dar metro/hora. E multipliquei por 10 a terceira, para passar para milímetros, tá bom? Então, eu achei a vazão em milímetro/hora. O que eu sei? Choveu, precipitou. Uma parte vai infiltrar, outra parte vai escorrer. Então, pela equação de balanço hídrico, eu sei que a precipitação é igual à infiltração mais o escoamento superficial. Ou seja, a infiltração é igual à precipitação dividir menos o escoamento superficial. Então, aqui, ó, eu tenho quanto choveu menos quanto escoou, eu encontro a infiltração. Vamos olhar esse dado aqui, pessoal, com carinho. O solo, ele estava seco, tá bom? Então, tudo que choveu, ele infiltrou. E aí, quanto mais vai chovendo, menos vai infiltrando, porque o solo vai atingindo a capacidade de campo dele e aí não consegue mais infiltrar. Essa água vai escoar, tá bom? Então aqui, ó, é a diferença desse valor com esse valor. Esse valor menos esse, eu acho a capacidade de infiltração, tá bom?
Então, essa aqui é a capacidade de infiltração do nosso exemplo. Ele é bem simples, tá bom? Então, vamos para o próximo. Se tiver alguma dúvida, contacte o seu professor. Esse exemplo é um exemplo de como faz o teste de infiltração, tá bom? Então, ele foi realizado com infiltrômetro cilíndrico de 27 centímetros, tá bom? E aí nós temos os dados abaixo. Nós temos os dados abaixo. E aí eu quero saber qual é a capacidade de infiltração do solo ao longo do tempo. Bom, então tem o tempo, foi feito o experimento, eu fui colocando água, 0, eu coloquei 63 ml, 120, 269, e aí eu fui anotando, tá bom? Então vamos lá para calcular esse exemplo. Aqui eu tenho o tempo, tá bom? Desse lado aqui, essa coluna, nós temos a variação do tempo. Então aqui, ó, o 0 é 0, aqui é 0, 2 menos 1 é esse menos esse vai dar esse, tá bom? Aqui também, tá bom? É a diferença, esse menos esse vai dar esse, tá bom? Eu transformei minuto para hora, tá bom? Eu tenho hora, e aí nós encontramos, vamos fazer um exemplo aqui, ó. 5 menos 3 dividido por 60. Desculpa, pessoal, é 5 menos 2, tá bom? Aqui é o menos 2. Menos 2. Dividido por 60. E aí eu encontro o valor. Então, é um menos o outro, tá bom? Um menos o outro, a gente encontra o valor. E aí, sucessivamente. Tá bom? E aí, eu vou, na próxima coluna, colocar o total adicionado. Coloquei o total adicionado. Copiei da tabela só. Na quarta coluna, a precipitação acumulada, tá bom? Como que eu faço? Eu tenho o volume adicionado em centímetro quadrado e eu sei a área do meu infiltrômetro, tá? Essa aqui é a área dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir pela área, tá bom? Então, vamos lá, ó. 63 dividido por 572,56 dá 0,11, tá bom? Então aqui 0,11 esse dividido por esse vai encontrar esse. Agora eu vou fazer, aqui era para ser ΔF, tá bom? Era para ser ΔF. Eu vou fazer a diferença, 0, aqui esse menos esse vai dar esse menos esse vai dar esse. Então, ó, vamos fazer esse aqui, ó. 0,469 menos 0,209 dá 0,26. Aqui, ó. Então, essa aqui eu tenho a diferença de infiltração, tá bom? Porque é uma filtração acumulada, você vai colocando água e aí você vai aumentando a carga. Então, você tem que subtrair agora para avaliar. E por último, nós conseguimos encontrar a capacidade de infiltração, tá? O que é? É essa coluna dividida pelo tempo. Então, eu pego esse valor aqui, divido por esse, eu acho ele, ó. E pego esse, divido por esse e acho esse. E aí nós encontramos a capacidade de infiltração. Tá bom? Bem simples, sem complicação. Então, por hoje era isso, tá bom, pessoal? Faça no seu caderno, coloque no Moodle, tá bom? Um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau!